Bom dia, caros amigos e amigas, conferindo aqui se está tudo bacana aqui no ar. Começa o programa Bom de Papo e eu começo ele reconhecendo minha limitada capacidade para debater um tema de hoje, que é racismo não é mimimi. Daí, desde já, caso eu venha deslizar em algum momento, já peço aqui minhas mais humildes e sinceras desculpas. O que pode parecer claro, vamos melhor. Óbvio, né? Para o bom senso, não é também nem de perto um tema fácil. Fácil mesmo é derraparmos em algum momento, podendo denegrir alguém, sem querer. Tema difícil para todos nós, desde reconhecer nossos erros, quanto nossas limitações. Em instantes, então, já, o nosso Bom de Papo de hoje. Olha aí, 10h33 da manhã de 25 de março de 2023, esse é o 8º Bom de Papo que veio para ficar e que caiu já no gosto da galera. Falamos nesse momento sobre racismo, é mimimi ou crime a ser combatido? Pois é, nossa pauta hoje é desafiadora, em especial para minha pessoa. Quer um exemplo? Na abertura, falei a palavra denegrir ou denegrir, que é a mesma coisa. Segundo o portal dicio.com.br, ambas vêm do latim denigrare, que significa, na essência, enegrecer ou manchar. Olha aí. Daí a queixa justa de parte do movimento de consciência negra. É correto associar cor preta ou negra a algo ruim, já que a palavra também é usada para difamar, desonrar, manchar, né, o tornar enegrecido, né, isso seria algum crime também de desonra, né, ou de injúria. E vejam só a formação cultural dos meus contemporâneos. São dos tempos que o Brasil assistia e ria do programa Os Trapalhões, que continha uma série de zombarias consideradas leves ou normais na época. Mesmo nos períodos aí da censura do tempo da ditadura militar, que hoje se enquadraria como indevidas dentro do universo do politicamente incorreto, como as zoações que tinham lá sobre a travesti negra, Vera Verão, Tchau Macalé ou Mussum, né, que vivia fazendo ali apologia ao consumo de bebidas alcoólicas, o mezinho. Que fique claro, de novo, olha, o claro, não faça apologia e nem defesa ao que era normal. Se buscarmos as essências das palavras, sabia que judiar é transformar alguém em judeu, povo que foi covardemente maltratado, torturado, assassinado durante as 2 guerras mundiais por serem consideradas sub-raças. Podemos ainda falar em clarear ou esclarecer algo, no sentido de trazer luz, de tirar as sombras, que ocultam algum detalhe não percebido. Clarear seria uma alusão a tornar algo alvo mais branco, no sentido de classificação superior, ou mesmo mais pura? Já deu para sacar o que vem aí no Bom de Papo? Não é brinquedo não, bora lá. No estúdio conosco aí, nós temos aí, eu inverti a posição das cadeiras, tá aí o Bruno Rodrigues, né? O Alex Bispo e o Tenente Winder, né? Sejam todos bem-vindos aí ao programa. Tá? O Bruno, ele é servidor, né, lotado no CRAS. Isso é mesmo. Modelo e ator também, né? Isso mesmo. Isso. Alex, e você? Estamos aí. Hoje eu sou vice-presidente estou como vice-presidente da Associação de Negros de São Gonçalo. Cursante, graduando, né, em psicologia, que tendo aí a favorecer a minha atuação como psicólogo social. Bacana. E Tenente Winder aí, né, que veio representando a própria pessoa dele, né? Não vem aqui como oficial, não é isso? Não, pode se apresentar, Tenente, fique à vontade. Primeiro, bom dia a todos, né? Como o Fernando já falou, nós estamos atualmente como oficial da Polícia Militar, né? Responsável pela região aqui de São Gonçalo do Abaixo, né? E também Bom Jesus do Amparo. Estou aqui hoje como o Winder, né? Como a pessoa Winder, né? Para a gente ter assim, um bom papo
sobre esse tema que é muito sensível a todos nós que estamos aqui presentes, mas principalmente a toda a nossa sociedade. Eu costumo dizer que aquilo que é sensível a na sociedade é sensível a toda a sociedade. Né? Nós vivemos em conjunto. Então, já estamos aí na Polícia Militar há 25 anos, né? Agora, nós tivemos uma passagem aqui no passado, em 2003, aqui em São Gonçalo de Abaixo. E retornamos há cerca de 2 anos para contribuir, né, um pouco aqui com a nossa cidade, a nossa região. Beleza. Bom, vamos lá direto aí no tema aí da polêmica que eu causei aí com o denegrir, né? Ele deve ou não deve ser usado? E o que vocês acham disso aí? Bom, a gente tem algumas etimologias de palavras que remetem às relações sociais. É fato que a nossa sociedade ela se construiu através de uma dominância de pessoas de cor branca. Então, a gente vai ter várias palavras, né, como o Fernando citou aqui, que remetem à cor escura a coisas ruins e à cor clara a coisas boas. São estereótipos que a gente constrói, né, ao longo do desenvolvimento social, que a gente não pode entender como ofensa, na minha visão, porque são construções sociais. A gente tem que saber tratar e trabalhar e colocar essas palavras de forma que não sejam desrespeitosas. Eu acho que é um problema quando você usa essas palavras de forma desrespeitosa. Aí sim é um problema, e dependendo da situação, né, a gente vai talvez entrar aí nessa questão, é um problema que pode ser considerado crime. Eu tenho até um exemplo aqui, a cor preta também, ela pode representar algo bom, né? O feijão preto é muito gostoso, né? O carro preto é o carro oficial, né? O carro também mais tido como mais chique, né? Então a gente tem um contraponto, e não é na mesma proporção, mas também é o pretinho básico, né? A roupa aí que as moças mais gostam de usar aí nos bailes, né? Então também tem, às vezes pega também por esse lado. Vocês concordam, discordam? Vem a questão da conscientização, né? Da palavra, do uso da palavra, igual o Inter explanou pra gente aí. É que a forma que se usa, ela tem que ser levada em consideração. Como a gente tem essa estrutura, é um racismo estrutural, a gente tem que quebrar essa linha de defamação da étnica racial dos negros e falar que expor essa condição de trocar palavras por outras que não ofenda a raça negra. Mas até então, até pra gente, nós negros, conseguir mudar esse vocabulário que já vem desde muito tempo atrás, é complicado. Então cabe o bom senso da pessoa entender, não, peraí, como eu digo, ser antirracista não é simplesmente você meter o pé na porta e falar que tá errado. Você tem que entender por que tá errado, explicar para a pessoa e propor para ela um mecanismo de alteração. Por que tá errado, por esse motivo, vamos propor uma sugestão para troca. Então, assim, esse que é o contexto, né? A gente está utilizando as palavras da forma correta e escurecer, né, as condições. E tudo tem o seu momento certo, né? Vamos supor que está ali numa discussão entre duas pessoas, uma pessoa branca e uma pessoa negra. E aí, do nada, ele usa, a pessoa branca, por exemplo, usa esse termo denegrir e com um ar de deboche. Então, isso causa, sim, é sim usado de forma preconceituosa para poder tentar diminuir a pessoa negra. Então, vai muito também do contexto que aquela palavra foi falada. Realmente, sim, depende do sentido mesmo, né? Da intenção, né? Da forma que a pessoa está abordando ali. É o que eu digo, o que eu disse aqui logo no início do programa, é sempre um trato delicado. E por falar nisso, assim, o que é o consenso hoje? Assim, há mais tempo devia falar de negro, aí depois disso a gente passa a ouvir, não, nós somos pretos, né? Então tem que falar preto.
Eu lembro quando eu fui fazer o certificado de reservista, eu fui enquadrado lá como pardo. E aí ontem, não, foi antes de ontem, quando eu estive lá no batalhão, conversando lá com o sargento, eu perguntei, eu seria enquadrado como, né? Pardo ou branco? E ainda brinquei, meu cabelinho aqui me condena um pouco aqui, então tá aí, né? Todos nós temos um sangue aí também afro, descendente de alguma linhagem, de algum ponto aí, né? Até mesmo os europeus, né? Assim, se você for olhar. Então, eu perguntei como é que eu seria visto. Aí hoje tem o esquema da autodeclaração, é como você se enxerga, né? Como também da questão da orientação sexual. Mas enfim, o que vocês preferem hoje, assim? Como é que é o consenso? É negro, preto? Como é que é chamado isso aí? Eu, Alex, falando, eu me considero negro, porque o negro é a raça, o preto é a cor. Você é de qual cor? Preto, não tem discussão. Agora, em relação à raça, não existe a raça preta, existe a raça negra. Tanto é que no censo não existe mais o branco, preto, negro, não. É branco, negro e alguns ainda persiste o pardo. Mas ainda assim a gente tem essa condição da quebra, né? Mas quando se for relativo à raça, é negro. Se for relativo à cor, é preto. Então, assim... Eu vejo uma confusão nisso aí também, quando fala assim, não, a raça é humana. Não, peraí, a espécie é humana. A raça, eu acho que é tudo miscigenado, mas assim, se quiser classificar, a pessoa quiser se classificar, a raça sim, pode ser negra. Sim. Né? Eu não vejo nenhum problema nisso. A espécie é humana. Com certeza. Né? Nós somos homo sapiens, né? Mas e aí, você também comunga? Sim, eu entendo quando você vai se referir à cor da pele, é preta. A cor da minha pele é preta, não tem dúvidas. E quando você vai se referir à etnia da pessoa, né? Aí sim é raça negra e né? E aí, assim, a gente, né, fala aqui do racismo, né? Só fazer um contraponto, que eu acho que é importante a gente ver que essa fala é muito recente ainda, né? Quando você fala de racismo, a gente teve esse ano de 2023, em janeiro de 2023, a promulgação da mais recente legislação equiparando a injúria racial ao racismo. Então você vê como que a gente está engatinhando, né? Nós começamos em 88 com a Constituição Federal, né, que foi a primeira legislação que realmente tratou do racismo. Né? Até então não se falava disso. Até então não se falava da criminalização do racismo, vamos dizer assim. E aí ela já trouxe na Constituição de 88 o racismo como algo imprescritível, né? Que é inafiançável, um crime que não tem fiança, que não tem prescritibilidade, ou seja, o autor ele vai responder ad eterno, enquanto for possível ele vai responder por aquele crime. Só te interromper um pouquinho, dá só um toquinho no microfone para ver se tá... Não, tá entrando, beleza, é porque você tem um tom mais grave, eu estava com a impressão que estava mais baixo um pouquinho. Beleza, desculpa a interrupção. Então, assim, nós começamos em 88 a falar de racismo, legalmente, né? Falando. E aí, em 89, a gente teve a primeira lei antirracismo, né? Se eu não me engano, do governo Sarney, se eu não me engano. Uma lei antirracismo que estabeleceu realmente que definiu o que era o racismo. Né? E se a gente pegar a legislação, em momento algum fala de discriminação contra pessoas da cor preta, fala da etnia. Só que quando você pega a história do racismo, né, principalmente na nossa sociedade, em todas as sociedades, a gente, né, não sei se vocês acompanham, a gente vê aí no futebol o jogador que para mim é um dos melhores do mundo hoje, o Vinícius Júnior, sendo vítima de racismo assim descaradamente em quase todos os jogos dele. Então, em todas as sociedades, né, bom, vou falar todas, mas na maioria das sociedades civilizadas, né, que tiveram histórico de subjugação de pessoas, né, e aí, na grande maioria,
as pessoas de cor branca, subjugando as pessoas de cor preta. Elas criaram legislações antirracismo, né? Mas às vezes essas legislações não funcionam como deveriam, né? Citei o exemplo do Vinícius Júnior. Então, no Brasil, nós tivemos em 89 a lei que tipifica, que esclarece o que é racismo, né? Está constituída no Código Penal. Depois foi incluído a injúria racial, que aí deu uma dúvida. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas aí começaram a amenizar o racismo, que é um crime mais grave, e transformar quase todas as situações em injúria racial, né? Aí, qual que era a diferença básica? Não, o racismo é quando a vítima é uma coletividade, né? Quando a vítima não é uma pessoa determinada. Quando é uma pessoa determinada, está se falando da injuriando, está falando daquela pessoa própria. Aí seria uma injúria racial. Mas a diferença prática é a injúria racial. E o racismo, a injúria racial era um crime muito pequeno, né? Uma pena muito pequena, era de 1 a 3 anos, cabia à pessoa vitimizada representar, prescrevia depois de pouco tempo, né? Por causa do tempo da pena, a prescrição era curta, né? Então, assim, era muito... As pessoas que sofriam, né, o crime não viam na justiça uma solução. E aí nós tivemos agora, dentro dessa evolução legislativa, em 16 de janeiro, se não me engano, deste ano, a equiparação da injúria racial ao racismo e a alteração da pena de 1 para 3 para 2 a 5 anos. Então, hoje a injúria racial, que é contra uma pessoa específica, é equiparada ao racismo. Então, assim, os nossos legisladores, eles têm evoluído para defender aqueles que precisam ser defendidos. E as pessoas de cor preta, o nosso colega citou aqui o racismo estrutural, né? É aquele racismo que vem desde a estrutura da sociedade. É aquele racismo que alguns anos atrás aí, não sei se você se lembra, Fernando lembra, as pessoas iam fazer entrevista de emprego, eles pediam uma foto. Pediam uma foto para ver se... E via de regra as pessoas de cor preta, o currículo dele ia para baixo, ia para uma gaveta, né? A gente vê dentro do racismo estrutural, que nosso amigo citou de novo aqui, cargos de poder. A gente pode olhar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nas empresas que nós conhecemos, quantas pessoas de cor preta ocupam cargos de decisão, cargos de poder. Sim. Então, assim, eu estou aqui divagando, vocês me desculpem, porque é um tema que você vai falar aí do racismo estrutural, aí você vai falar do racismo institucional, né, dentro das empresas. Quando às vezes você chega em determinado local, né, para resolucionar alguma coisa, aí as pessoas viram se a pessoa é da cor preta, viram que a pessoa não quer falar com o seu chefe. E às vezes aquela pessoa da cor preta é a pessoa que vai resolver o problema dele, é o chefe. Então, isso aí é um racismo muito institucional, né? Institucionalizado. A gente sempre acredita que quem tem o poder de decisão é a pessoa de cor branca. Né? Mas não vou ficar devagando, senão eu tomo tempo. Não, eu já cometi uma gafe assim uma vez, foi com aquela atriz que faz a Concessa. Aí estava tendo um evento da Vale. Eu fui gravar, cara, que mico que eu passei. E aí ela já estava figurada, né? Já estava com a roupa da empregada, preparando para ela. E eu cheguei para gravar assim e tal, e vi uma outra moça trabalhando com ela também. E aí eu deduzi que a atriz era a moça, sabe? E não era nem questão de cor, não, da forma mesmo que estava vestida, né? Aí eu cheguei tratando ela, você que é a atriz e tal, eu vim te entrevistar e tal, não é ela ali. Então, de vez em quando a gente passa alguns micos assim, né, e mesmo assim do ponto de vista social, se você chega mal trajado, mal vestido em algum lugar também, né, eu acho que isso deve ser mais constante, né, nas pessoas negras. Mas já teve um caso uma vez, o meu pai levar a minha irmã, que tinha acidentado, tinha caído do cavalo na estrada de Nova Era, e um acidente grave, ela chegou desacordada, teve uma fissura, uma fraturazinha assim no osso occipital,
E aí o motorista de ônibus que voltou com ela dentro do sítio lá, eles identificaram e levaram lá. Mas como a gente chegou lá no hospital, todo de jeito que a gente fica na roça, meu pai sentiu assim que estava sendo maltratado assim, num dado momento, sabe, um médico novo assim. Então, estranho, eu acho que deve ser mais aflorado, assim, né? No caso de negros. Mas, assim, em Belo Horizonte, assim, quantas vezes, assim... Belo Horizonte é uma cidade muito capitalista, você não consegue chegar num lugar, entrosar se você tiver num carrão bacana, conforme o bairro que você chegar, né? Então, esse negócio estrutural é complicado. E essa questão... Isso é por causa dos estereótipos que a gente vem trazendo na nossa sociedade. Né? Essa definição de pessoas... De ser caipira, de ser do interior, de ser o racismo, gordo. só para a gente entender, o racismo ele se constrói através de 3 palavras. O preconceito, que a gente fazia um conceito prévio das pessoas, pela aparência, pela forma de vestir, e aí o preconceito ele vem junto com os estereótipos que a gente já traz das nossas vivências sociais. Né? A discriminação, né? Que eu acho que é a pior de todas, é você ser discriminado, tolhido de fazer algo, de acessar um local por causa da sua cor da pele, por causa das suas vestes, né? E para conceitar o racismo, a etnia, né? Então o racismo ele se constrói por essas 3 palavras, né? O preconceito, a discriminação e a etnia. Então, teve uma época aí da gente viveu ainda está nela, né, uma política ainda muito polarizada no cenário nacional, e teve um segmento da política, sem fazer juízo de valor aqui, de ser direita ou esquerda, mas que às vezes batia muito no conceito assim, de abolir o que era politicamente correto, né? Tem muita coisa que é mimimi, né? E depois nós vamos entrar também para falar também das cotas, mas racismo é mimimi? Não. Ou algum injúria? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma o racismo nunca vai ser um mimimi. Porque a partir do momento que você vê o racismo como um causador de uma doença, que a partir do racismo você pode estar levando a pessoa até um autoextermínio, assim, falando na condição mais grave, né? Sim. Você tem aí que não é um mimimi. São condições que vêm afetando a população desde dos nossos primórdios, né? E até hoje, se isso persiste até hoje, então não tem justificativo para falar que é mimimi, é uma condição que a gente está querendo trazer alguma coisa que ser melhor. Os negros não querem ser melhor que o branco em momento nenhum. A gente nunca lutou para ser melhor, a gente quer ter igualdade. Então, assim, o racismo jamais vai ser mimimi por esse motivo. Se causa doença, se mata, então tem alguma coisa errada. Óbvio. Com certeza. Então, em quais outras situações assim que possam parecer corriqueiras e desagradáveis que já tenham passado, por exemplo, em São Gonçalo? Alguém de vocês tem algum relato, algum momento assim? Eu, por exemplo, tava eu e meu irmão numa moto, a gente parando assim para estacionar a moto, e quando a gente parou a moto, tinha uma moça passando na calçada, a gente tirou o capacete e a moça ficou assustada. E aí eu conheci a moça, né? Eu perguntei pra ela assim, mas você assustou por quê? Não, nada não. Então, assim, eu pensei comigo, eu não falei com ela, óbvio, né? Será que se fosse 2 pessoas de cor branca, será que a reação dela seria essa? 2 pessoas de moto já causa, né, um estranhamento, mas 2 pessoas negras, isso espanta mais ainda. Outra situação que eu passei, eu sou modelo há mais ou menos 2 anos, e eu participei de um concurso. E quando cheguei nesse concurso, eu não estava com identificação nem nada, só cheguei no hotel. E aí as pessoas da recepção me trataram, assim, bem menor como as outras pessoas que chegaram. E aí quando aconteceu o concurso e tal, eu consegui conquistar a faixa e tudo. E aí quando eu saí do hotel, já tive um outro olhar. Então, assim, a pessoa que chegou, para eles não foi a mesma pessoa que saiu. Mas será que foi realmente só por causa do meu vestimenta ou foi por causa da minha cor? Então, realmente, quando a gente fala que o vitimismo, o racismo não é mimimi,
ele tá ligado a isso. Tá enraizado nas pessoas a uma pessoa preta, uma pessoa branca, ser tratadas de forma diferente. Entende? O meu caso, um relato dos mais recentes, assim, né? Mais recente, assim, eu acho que de grande relevância, foi esse período pandêmico. A minha esposa, trabalha na área de saúde. Ela trabalhava em Itabira. Fui com ela, levar ela ao trabalho. Nesse momento, a gente passamos no restaurante. E, assim, tinha aquele processo de você estar utilizando luva, máscara para estar servindo na bancada. E entramos, normal. E nesse momento ela entrou, serviu, começou a se servir e eu em seguida. Não atentei na questão da luva. Aí vi que não era atendente, era uma das gerentes ou até a dona do estabelecimento, chegou perto de mim com muita simpatia e me abordou. Meu senhor, você teria que colocar a luva para estar utilizando a banca. Então tal. você está citando um bom exemplo. Não, aí beleza. Aí acabei de fazer o processo, voltei, utilizei a luva. Aí quando a gente ia pesar, eu falei assim, minha esposa sem a luva. Eu falei assim, não, mas minha esposa tem um tom de pele mais claro que o meu. Aí eu falei assim, peraí, por que ela veio me questionar que eu estava sem a luva e minha esposa não? Aí que vem a questão do preconceito, do estrutural. Tá. Porque como eu é uma pessoa negra, não é o padrão de estar utilizando o espaço, então ele fica ali em evidência. Minha esposa passou normalmente, utilizou todo a bancada e não teve nada em relativo a direcionado para ela. Mas como eu estava sendo aquela coisa da evidência ali, eu fui questionado. Então, assim, e várias outras ações, a gente, dependendo da situação, quando você está voltando da faculdade, por exemplo, já foi abordado um olhar diferente, quando você está num carro diferente, por exemplo, que a gente está transitando, a pessoa olha, peraí. Aí, tipo assim, a gente vê que está com a questão do preconceito, do racismo em si, e é igual eu falo, a questão de você ter essa postura não só de afronte, né? De conscientizar também. Hoje, a gente está numa época aí também que permite autodeclaração, né, tenente? E a pessoa pode se declarar aí como branco, como negro, como pardo, o amarelo, né, como índio. Os órgãos, né, governamentais, né, e da justiça e tal, hoje eles facultam esse direito, né? Qual a reação que vocês têm? No caso, vou até perguntar pro tenente, sim, como é que ocorre isso aí? É comum às vezes vocês sentirem, ver uma pessoa negra e falar assim, eu sou moreno? Quer dizer, há preconceito na própria raça negra? Eu não diria preconceito, né? Às vezes nós somos uma sociedade muito miscigenada, né? Muitas misturas de etnia, né? Então, por essa mistura étnica, a gente vai ter pessoas com a pele mais escura, menos escura, né? E aí, na legislação, nós temos a faculdade das pessoas se declararem pardas, que seria um tom de pele escura, mais morena, né? E pretas, seria um tom de pele escura, mais escura, né? Preta, realmente. Os negros retintos. Oi? Os negros retintos. Isso. Então, a gente... E as pessoas brancas? Então, assim, eu não vejo como... eu penso o seguinte, né? Você perguntou mais cedo. Racismo é mimimi? Eu falo que racismo é crime. Pronto. O racismo é crime. Eu falei aqui, para a gente conceituar o racismo, tem que ter 3 coisas, né? Preconceito, aliado à discriminação, e aliado o preconceito à discriminação a um determinado grupo, a uma determinada etnia, né? No caso, a cor da pele preta, né? A raça negra. Então, se a gente tiver isso, é crime. Não tem que se falar em mimimi. Agora, o preconceito por si só não é racismo, mas pode ser um outro delito. Pode ser um outro delito. Né?
Mas o preconceito por si só não é racismo. O racismo tem que ter preconceito com a discriminação. Você já até adiantou uma pauta aqui que eu vou perguntar, né, como é que é enquadrado isso. Vejamos alguns exemplos históricos aqui também de racismo em São Gonçalo. No passado recente, bastante tempo depois da abolição da escravatura, houve o caso do padre Vinagre, um vigário negro que foi expulso da cidade por causa de sua cor e que, segundo voz corrente, saiu, mas rogou e deixou uma praga na cidade. E alto lá, antes que as pessoas saiam aí apontando o dedo aí, né, para os outros, né, foi não sei quem, não vamos entrar nessa noia não. Na verdade, esse comportamento ainda persiste sim, que é uma prova do que eu digo, porque no senso popular são validadas e aceitas as supostas pragas dos padres, mas as macumbas são criticadas e rejeitadas. Intolerâncias racial e religiosa não têm as mesmas origens. O pau que deu em Chico não deve ser o mesmo a dar em Francisco. Eu sou católico, mal praticante, infelizmente, mas defendo a liberdade de tratamento acima de tudo, o respeito, né? Então, é uma situação assim complicada, né? A gente falar assim. Por que essa aversão também a outras religiões? Por exemplo, o candomblé. Vocês já passaram, já vivenciaram algum caso assim? Tem a situação como se diz, da diabolização da cultura negra, né? A nossa cultura afro, ela vem dos cultos, dos ritos africanos. Uhum. E os ritos africanos, eles são completamente diferentes dos ritos católicos. O que trazia na época da escravização essa condição de celebrar, de conduzir ali grupos que conseguissem fazer alguma movimentação. Então, com isso, para que eles conseguissem colocar a cultura negra como para eles barrarem, né, os negros de se juntarem, se comungarem, no caso, dependendo da sua religião, da sua cultura, era diabolizar. E isso foi pregado pra gente a todo tempo. Nos livros de histórias, nas histórias contadas, nos santos nos santos barrocos que tanto se falam. E em nenhum momento vem essa questão da efetivação da cultura dos ritos afrocentrados, dos ritos africanos. Então, com isso, muita gente levou essa condição dos ritos africanos, do candomblé, ou que seja outros, como ritos diabólicos, que eram coisas que reuniam os negros. E, consecutivamente, isso eram rituais muito alegres, muito movimentados, com muita alegria, e que eles não queriam mais adeptos daquelas condições e tinham que colocar em prática a fé católica, ou depois até a protestante, né? Isso aí. Agora vamos falar também de superação. Vocês dois são mais novos, né? O Bruno e o Alex Bispo. Mas eu acho muito interessante a gente também ver que, apesar de todas as dificuldades, né? Apesar de todo o preconceito que existe, sistêmico, né? Vamos falar de superação. Fala para nós aí da sua origem, Tenente. Bom, eu sou itabirano, né? Nascido em Itabira, tenho origem na família muito pobre, né? Mas graças a Deus muito honesta, com princípios, né? E nós, assim, eu costumo dizer que até eu completar os meus 16, até meus 18 anos de idade, onde a gente achava que chegaria na educação, no ensino, era no máximo o ensino médio. O ensino médio era o limite, né? Até a minha maioridade, nunca imaginei que fosse fazer uma faculdade, que fosse ser graduado, né?
E você falou aqui que seu avô trabalhou no lixão lá de Itabira. Você é sobrinho também do Júlio. Sobrinho do Júlio. Júlio Inhame, do Combem, Meu avô, ele sustentou, né, a nossa família. Ele era aposentado, mas a aposentadoria era um salário mínimo, não dava para nada para uma família grande. E ele foi para o lixão, né, trabalhar no lixo, realmente, com a reciclagem do lixo ali, com a separação e a catação do lixo. E o que você fez para naquela época, ninguém fazia isso, né? E hoje existem indústrias de reciclagem, né? E aí nós trabalhamos com ele e aprendemos a ser... Você também trabalhou lá no lixão? Graças a Deus. Né? Aprendemos lá a ser pessoas boas, né? A ser pessoas honestas e saber que para quem realmente tem força de vontade e quer trabalhar, não importa o lugar. Não importa o lugar. E se você tiver vontade e realmente estiver compromissado com aquilo que você quer, você vai superar e vai crescer. Isso aí é fato. Né? E você estudou direito depois? Sim, aí depois nós ingressamos na Polícia Militar, né? Fizemos um concurso público, ingressamos como soldado, estudamos e aí fomos promovidos a sargento. Né? Na promoção de sargento foi quando eu tive minha primeira passagem aqui em São Gonçalo do Riabaixo, em 2003, era muito novo. Né? Até, assim, soa engraçado se não fosse preconceituoso, mas não foi discriminatório. Estou falando isso para a gente entender que não houve racismo. Mas quando, na minha chegada aqui, eu era novo, tinha 22 anos de idade, e a cidade ela vivia uma situação um pouco complicada de crime violento. Nós tivemos um espaço aqui de uma semana antes da minha chegada, 4 roubos à banca na cidade. E isso aí realmente incomoda uma cidade pequena na época, né? Hoje já dobrou o tamanho, pelo menos. Mas viemos com uma missão muito, muito difícil. Eu lembro que quando me apresentaram o novo comandante da Polícia de São Gonçalo naquela época, algumas pessoas mais velhas, mais idosas, né? Mas ele é preto. Assim, tipo assim, eu pensei o seguinte, na cabeça deles, o problema vai aumentar ao invés de funcionar. Mas, assim, a gente tem que entender também dos estereótipos que eram construídos para essas pessoas, né? E graças a Deus desenvolvemos naquela primeira passagem um trabalho muito bom, conseguimos acabar com os assaltos na época. E essas mesmas pessoas falaram assim, aí veio aquele outro preconceito, ele é preto, mas ele é bom. Então a gente ouve isso, né, às vezes, né? E passamos por essa situação toda e o que eu fiz para realmente superar algumas dificuldades como essa? Estudar. Aí eu tive que ver que eu tive que estudar mesmo, né? E aí, graças a Deus, as portas foram se abrindo, nós fizemos uma graduação em Direito, formamos em Direito pela FUNSESI. Eu estudei lá também. Não é fácil. Eu trabalhava em São Gonçalo, ia todo dia depois do trabalho, me voltava, mas graças a Deus formamos 5 anos de estudo. E aí continuamos, fizemos especialização em Ciências Criminais, depois fizemos... A dica é estudar. Dica é estudar. Baixar o queixo dos livros. 3 especializações, pós-graduações. E é estudar, porque quando você detém o conhecimento, é algo que ninguém tira de você. Com certeza. Quando você detém o conhecimento, você pode fazer tranquilamente muitas coisas porque você conhece o que você está fazendo. Perfeito. Eu vou ter que chamar aqui os comerciais, se a gente volta a falar aí com outros casos também de superação, beleza? A gente já está com o horário um pouco avançado aqui, são 11h11, boas experiências que nós estamos pegando aqui e vamos lá pro break e nós vamos ver também casos assim de racismo aqui nesses comerciais, de alguns que eu consegui juntar aqui. Chuta que é macumba! Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco, pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Eu respeito todo mundo. Eu tenho orgulho da nossa cidade. Eu acredito no futuro.
Eu tenho fé em dias melhores. E nós amamos ver aqui. Este é o mosquito da morte. Além da dengue, ele é transmissor da zika, da chikungunya e da febre amarela. E se cria em caixas d'água, vasos de plantas, pneus, piscinas, garrafas. Mas é no lixo acumulado onde o mosquito da morte mais encontra a água parada que precisa para se procriar. E ele é tão mortal que pode infectar até 300 pessoas. É preciso eliminar os focos antes que o mosquito da morte elimine você. GDF. Nós crescemos quando investimos em nós mesmos. São Gonçalo do Rio Abaixo, uma cidade inteligente, que tem visão estratégica e é campo fértil para receber investimentos. Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, construindo o futuro. Estamos aí de volta no Mirante do Mato Dentro, no estúdio do Bom de Papo para o Mundo com a pauta Racismo Não é Mimimi. Outro cara bacana que vai falar conosco é o ator, mímico, diretor de teatro, escritor e publicitário, Gidu Saldanha. Gidu é curitibano e mora em Cabo Frio hoje, estado do Rio de Janeiro, já há bem tempo. Amizade que eu fiz com ele na década de 90, com muita admiração. De minha parte, eu sou fã dele. Nós vamos tentar chamar ele aqui no Bom de Papo. Vamos ver se vai rolar legal aqui. Vamos fazer uma conexão lá com Cabo Frio. É o Bom de Papo aí, atravessando a fronteira do estado aí. Vamos ver se o Gidu aí já nos atende. A gente já está tentando chamá-lo aqui. Ele já está aí ao vivo, nós vamos colocar ele aqui agora dentro do quadrinho aqui. Gidu. Tá me ouvindo? Bom dia, meu amigo. Como é que tá você, cara? Que saudade, viu? Deixa eu melhorar esse volume aqui, peraí. Deixa eu melhorar o volume aqui. Tá tudo bem aí Fernando, contigo? Olha que bacana esses rapazes aí, hein? Aí, ó. Você tava conseguindo assistir parte do programa aí? Tô assistindo o programa, tô comentando, tá fantástico. Olha, que bom. Rapaz, e tá cheio aqui de mensagem agora que eu vi aqui, cara, você desculpa. Olha só, Imagina, olha o chat aqui bombando, aí, a nova ó. geração aí, hein? Olha aqui isso. Bom dia, Fernando, sei que o assunto não é esse, e cobra do prefeito municipal aí, o concurso público, Hélio 8107, Gidu. Bom dia, Gidu dando um bom dia aí também no chat aí pra gente. Agora ele tá pessoalmente aí. Gidu, cara, mas que saudade de falar com você, viu, bicho? Assim, quanto tempo que eu não bati um papo legal aí com você. Te apresentei muito aí, eu te apresentei, hein? Certo, ô curitibano? Achei que você era gaúcho. Sou curitibano. Mas o Rio Grande do Sul é o estado predominante, né, do sul do Brasil. Aham. Quando eu estive na Amazônia, no Amapá, o pessoal me abraçava e dizia assim: Curitiba é uma cidade linda, eu amo o Rio Grande do Sul. Só que Curitiba é Paraná, né? Então o erro não foi só meu, não. Não, é normal. Você sabe que tem duas coisas que acontecem também no Brasil. Uma em relação ao Rio de Janeiro. Quando eu visito outros estados, assim, as pessoas falam: nossa, eu estive em Paraty, posso te fazer uma visita? Da próxima vez vou te fazer uma visita em Cabo Frio. Só que para você sair de Paraty para ir para Cabo Frio são 8 horas de viagem. Nossa Senhora. As pessoas não percebem que o Rio de Janeiro é um estado grande também, só que é bem menor que Minas Gerais, né? Sei. Olha só, cara.
Deixa eu te falar, como é que foi a história de vida sua? Quando você era garoto lá em Curitiba, lá, como é que era a vida sua, na sua família lá? Uma vez você me contou uma história muito legal de vida. Eu tenho muitas histórias, né? Em Curitiba eu fui assim, eu morava num bairro normal, tal, mas meu pai foi perdendo os recursos dele. Sim. E por uma série de questões da vida, minha mãe sofreu um acidente, a minha família foi empobrecendo e a gente foi parar numa favela, na margem de um rio. E aí eu fui viver nessa favela, fui conhecer a realidade do favelado, né? Para mim foi muito difícil, porque eu não nasci na favela. Então, quando eu fui para a favela, eu tive que me adaptar. E foi difícil, porque as favelas do Paraná, elas são consequências, eram nos anos 70, consequência do êxodo rural. Então, mais de 80% da população era analfabeta, a gente não tinha água, a gente não tinha iluminação, as casas eram feitas de lata. Uma das coisas que eu achei fantástico quando eu vim morar no Rio de Janeiro é que as favelas do Rio de Janeiro são bem diferentes das do Paraná. Né? As favelas aqui são em morros, lá geralmente são em áreas que ficam no entorno de rios, em lugares afastados. Assim. Sim. E aí eu saí de uma condição de pobre normal para abaixo da linha de pobreza. Então eu vivi um impacto muito grande. Sei. Depois eu viajei pelo Brasil, junto com meu pai, e em Brasília eu fiquei interno numa escola de correção de menores, chamada Agrícola La Salles, que era uma escola lasalista, disciplinadora, mas a clientela dessa escola era, assim, pessoas periféricas, né? Tinham muitos negros, eram muita gente pobre, pessoas sem família, pessoas que viveram tragédias pessoais. Então era um ambiente assim bastante violento, mais ou menos como era a FEBEM, né? Mas assim, não dá para comparar com a FEBEM, porque a clientela era uma clientela de pessoas pobres, miseráveis, sem família, mas os padres que organizavam eram estruturadores, eram bem organizados, a gente tinha um tratamento diferenciado, as refeições, a gente dormia com qualidade, o que a gente tinha que fazer era trabalhar e estudar, né? Essa era... Então eu fiquei 8 meses nessa escola e sou muito grato, porque é uma escola lasalista, né? Então tinha biblioteca, os padres, que a gente chamava de irmão, eles eram rígidos, bem disciplinadores, e um deles eu nunca esqueço, que é o irmão Gabino, que eu consegui falar com o irmão Gabino quando eu já era mímico, famoso. Eu tive a honra de conversar com ele por telefone e agradecer, né, por ele ter cuidado de mim. Foi só 8 meses, mas eu nunca esqueço desse momento história. da minha vida. Rapaz, o que foi o ponto de virada assim, na vida de vocês? Assim, parece que você me contou uma vez também que seu pai colocou vocês para lerem grandes filósofos, livros puxados, assim. Conta pra gente essa história. Olha, eu costumo acreditar a grande virada da minha vida aos livros, porque quando eu fui morar na favela, como eu te falei, né, a favela de Curitiba, 80%, 70% da população ali era analfabeta mesmo. E ninguém tinha livro em casa, e nós tínhamos, né, meu pai tinha uma biblioteca em caixas, encaixotadas, em caixas de engradado, né, de bebida, que ninguém bebia lá em casa, mas meu pai guardava livros ali. Então ele fez uma pequena biblioteca. E nessa biblioteca nós tínhamos As Mil e Uma Noites, os livros do Monteiro Lobato, alguma coisa do Machado de Assis e muita poesia. Então eu cresci lendo o Pablo Neruda, né? A poesia do Pablo Neruda, por exemplo. Que o Pablo Neruda tem um livro chamado Rio Invisível, que ele escreveu quando ele tinha, que tem poemas dele, com 12 anos de idade. Não. E eu lembro, eu aos 12 anos de idade, lendo Pablo Neruda,
poemas do Pablo Neruda de quando ele tinha 12 anos de idade. Né? Então, mas, sobretudo, foi a arte, né, que deu essa virada na vida de vocês, né? Assim, você foi pra rua também fazer mímica, né? Teatro de rua, não foi isso? Isso. Aí eu fui pro teatro, né? Quer dizer, com essa coisa de ler, eu fui adquirindo um repertório, né? Você amplia os recursos internos. Eu achei muito bacana o rapaz ali que falou, né? Que ele falou dos estudos, né? Da formação. Como é que é o nome dele? O tenente, né? E achei fantástica a fala dele, assim. E eu me conectei com ele, porque, assim, foi a leitura, o autodidatismo, a busca do conhecimento que foi me levando a mundos fantásticos, né? Até eu chegar no teatro. E daí em diante, por onde você percorreu como artista aí? Você chegou aí para fora do país? Olha, para fora do Brasil, eu estive no Chile, inclusive fui ganhar um prêmio lá. Foi fantástico, eles me acharam na internet e queriam entregar um prêmio interno do Chile, eles queriam entregar para o primeiro estrangeiro esse prêmio, que se chama Yolanda Hurtado. E aí, em 2014, eu fui encontrado na internet, fui indicado a esse prêmio e ganhei a viagem, estadia de 10 dias lá, fiz espetáculos de mímica e ganhei um troféu lindo e um Parabéns, cheque, cara. Porque os prêmios chilenos vêm acompanhados de dinheiro, que é muito bom. Mais que merecido. Ô, Chidu, nós vamos tocando o programa aqui, tá? Eu preciso conversar mais com você não some não. E quem sabe um dia eu volto aí a Cabo Frio, que na infância a gente ia muito aí, sabe? A minha família, né? Então era muito comum a gente passar férias aí, porque eu tinha um tio que tinha uma casinha aí. Mas é isso aí, cara. Prazer em te ver. A gente vai adiante aqui que o programa já tá estendendo, tá bom? Um grande abraço pra ti aí. Eu vou ficar assistindo aqui. Valeu, brigadão aí, viu? Um abraço pra ti aí. Obrigado. Valeu. A você. Deixa eu chamar aqui a outra parte do programa. Estamos de volta aqui. Falou com a gente Gidu e chegando mais aí mensagens pra gente aqui do... Vamos lá. O Hélio que conversou com a gente. Aí trabalhou aqui no condomínio. A gente chamava ele aqui de Canjiquinha, gente boa demais. Bom dia também a todos e todas. Aí o Paulo Floriano, que vai falar com a gente daqui a pouquinho aqui. Vamos só ver o que a gente tem aqui. Excepcionalmente hoje, a gente não vai fazer o quadro Papo Furado, com piadas e tal, porque, cara, assim, não tem jeito de fazer piada com racismo. É um negócio que realmente não tem graça alguma. Então a gente salta essa parte aí. São 11h25, programa rendendo pra caramba. E deixa eu ver aqui, que tem pautas aqui que a gente já tinha batido o papo aqui ao longo do programa. Mas só voltando pro pessoal aqui, quando a gente fala também de discriminação, o pessoal também que da favela, a gente já começou a falar isso aqui no outro quadro aqui. A discriminação, ela vai além também da raça, né? Sim, eu acho, né, eu entendo que tudo vem dos estereótipos que a gente vem trazendo da nossa sociedade, né? Uhum. E aí, mais uma vez, as pessoas de condição financeira ruim, né, menor, né, não tão abastada, elas tendem a ter um estereótipo mais ligado a situações ruins, né? E aí as pessoas que não têm condições de viver numa casa boa, ou por questões salariais, por questões de pobreza mesmo, né, como o Gidu falou aí, né, acabam sendo levados para as áreas mais periféricas, né? Daí vem vão na periferia, né? Fulano mora na periferia, mora nas áreas mais periféricas, são as áreas mais baratas, ou que tem condições de construir, ou mora em invasões, né? Ele falou, né? O Gidu falou aí da diferença da favela do Rio com a favela do Paraná. No Rio, eles foram subir os morros, né? Foram invadindo e subindo os morros. E aí tem outras consequências disso aí, que a gente vê várias tragédias. Eles falam tragédias ambientais, eu entendo como tragédias sociais, né?
né, de casas caindo e etc. Mas isso aqui não é o tema aqui. Mas as pessoas que vivem nessas situações em locais periféricos, em locais, em favelas, né, em locais que a construção não seria correta naquele local, por colocá-las em risco mesmo, eles acabam sendo pessoas, né, são pessoas que vivem na extrema pobreza, via de regra, e pelo estereótipo construído nas nossas sociedades, acabam sofrendo mais discriminação em várias situações, né? Para começar, aí quando a gente fala aí, por exemplo, de cotas, né? A lei 12.711 de 2012, ao contrário do que muita gente extremista aí alega, né? A gente é contra a cota para negros e tal. Na verdade, ela estabelece o seguinte: ela garante vagas para quem estudou pelo menos 3 anos no ensino médio da rede pública, sendo que a metade deve ser destinada a estudantes com renda familiar mensal igual ou menor de 1,5 salário mínimo. E dentro de cada faixa, que tem ainda vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas. Então não é só para negro. Ou seja, antes de saírem falando bobagem por aí, contra o regime de cotas, né, achando que isso é exclusividade para negro, saibam que elas não são exclusivamente para eles, são mecanismos sociais justíssimos, já que quem pode pagar por escolas particulares boas para os filhos, né, no ensino médio e tal, pode bem pagar faculdades também e particulares também igualmente boas, né, isso. Então, é o que chamamos de justiça social, dar oportunidades, né, iguais oportunidades para todo mundo, ou diminuir essas diferenças. Isso ajuda, assim, para também favorecer nas competições pelo mercado de trabalho, etc. Afinal, se a gente não der acesso à educação, como é que as pessoas, comunidades, e que a gente está falando aqui agora também das periferias, né, como é que elas vão ter condições de crescer e também de não cair na bandidagem, né? Outra autoridade no assunto que participa do Bom de Papo, já deu uns alôs aqui para a gente, né? O Paulo Floriano, está aí no chat. Ele é advogado e diretor do Instituto de Advocacia Negra Brasileira. Dr. Paulo Floriano, nós vamos tentar chamar ele aqui no quadro Papo Reto. Ele está na cidade de Leme, São Paulo. Agora nós vamos para outra cidade aqui. Vamos tentar falar com ele aqui. Deixa eu achar ele aqui, só um instante. Aí, Fernando, só embasando o que o Winter comentou aí, que essa situação das favelas, das periferias... Aí, só um minuto que o Paulo está entrando, hein? Ô, Paulo, ele... Isso, cara. Deixa eu te chamar aqui no ar, aqui. Só um minutinho, Alex. Ok. Então tá aí o Paulo Floriano. E o Alex antes estava querendo fazer um comentário aqui, Paulo, antes de você entrar. Bom dia, seja bem-vindo aí. Como é que tá a tua terra aí hoje? Já tá chegando o friozinho aí? Bom dia. Como está, Fernando? É um prazer participar aí do Bom de Papo. Eu estou acompanhando aqui no interior do estado de São Paulo, né? Esse programa é universal, já foi para o Rio, onde teve lá com o nosso colega, né? Também, um irmão que é o Jude, né? Santana. Gidu Santana. E eu queria, Fernando, primeiramente, agradecer imensamente ao meu irmão Roger. O Roger, que é aí o também repórter, né? Do programa. O Sim. Roger é um amigo que eu tive já ele entra no ar aqui com a gente também. Que eu tive o prazer de conhecê-lo o ano retrasado, através inclusive de um irmão, um compadre, o padre Wander, que eu quero também mandar aqui um abraço, que é um comunicador reconhecido aí nacionalmente, uma das melhores vozes do Brasil, o homem negro, que tem um trabalho excelente. E queria também parabenizar de antemão aos irmãos aí que compõem a mesa, né? E que brilhantemente... Aí a galera, aí, ó. Eu queria aqui dar um abraço pro Alex, né? O Bruno, Alex tá aí. O Tenente, essas pessoas que estão aí irmanadas dessa luta em todo o Brasil. E aqui tem mais um soldado a compor essa luta que precisa ser urgentemente
reparada por tudo aquilo que já foi construído pela população negra nesse país. Então, eu fico à disposição para a gente poder bater esse papo, porque, como eu disse aí no chat, o bom de papo não é bom de papo, é um excelente papo. Uai, que nada. A gente sempre fala aqui, Paulo, que o bom de papo não é essa voz de taquara rachada que apresenta aqui não, viu? São vocês os convidados, tá? O papo é feito por vocês. Ô Paulo, eu tive conversando com você esses dias aí, antes, né? Para estudar essa pauta, e eu passei para você que aqui em São Gonçalo, quando a gente fala de esquema de cotas, ela não se justifica tanto, porque é uma cidade privilegiada do ponto de vista de receita, de arrecadação. Então, qualquer pessoa que vá fazer um curso superior, ele pode ser subsidiado aqui pelo município, basta se inscrever. Então, a gente já fica um pouco fora assim, da curva, né, do padrão. Então, você aí, como uma pessoa que estudou direito, né, conseguiu também se destacar no mercado, que conselho que você dá para essa moçada aqui de São Gonçalo para aproveitar essa brecha, né? Tanto a turma que está na periferia, né? Quanto a turma aí que está os negros, né? As pessoas às vezes que não têm oportunidade se estivessem em outras cidades. Que conselho que você dá para eles encararem e aproveitar essa oportunidade para estudar? Bom, Fernando, sem estudo a gente realmente não consegue chegar a lugar nenhum, né? A informação, o estudo, a busca da graduação é fundamental, porque os desafios, inclusive, que têm chego, nós estamos no mundo da tecnologia hoje, né? Então é necessário que a gente possa, até para poder entender esse mundo novo que está chegando, a formação ela é de fundamental importância, né? Você falou sobre essa questão que São Gonçalo, eu tive o prazer de conhecer São Gonçalo, viu? E quero voltar em breve aí, através do Rocha tive esse prazer, uma cidade muito agradável. E nesse papo que nós tivemos anteriormente, você disse também, né, que é uma cidade que tem esse privilégio de ter um orçamento bastante interessante, né? Uhum. E por isso que já dá essa condição a toda a sua população, independente dessa necessidade que nós temos de ter esse processo reparatório que é das cotas. Então, é necessário, é fundamental. Eu digo sempre na minha luta, e eu comecei a minha luta no movimento negro, eu posso dizer que eu já sou um pouco veterano nessa luta. Eu começo aos 18 anos, né, quando eu entro na faculdade de Direito, e estou com 58, então já estou aí com 40, né? E digo com muito orgulho. E sempre a cada cidadão e cidadão é dado uma obrigação primeira, né? Que é buscar fazer a sua parte. Então, primeiramente, cada um tem que fazer a sua parte, buscar aí... Aproveitar, né, as oportunidades aí, né, Paulo? Exatamente. E depois, obviamente, dentro de um contexto coletivo, a gente cobra a obrigação do Estado e da sociedade. Isso até é importante porque o próximo passo das cotas na educação será agora as cotas no trabalho. Você já deve ter acompanhado, como os irmãos aí, a importância que foi agora o decreto do presidente Lula nessa semana, na semana que nós comemoramos, né, 21 de março, o decreto dos 30% nos cargos em confiança. Isso é um dado que nós, do Movimento Negro, brigamos há muito tempo, né? Desde de 88, quando a Constituição estabeleceu a obrigação do Estado em fazer a promoção da justiça social. Ao estabelecer essa questão da equidade em 30%, o presidente Lula teve a coragem, obviamente, acompanhando, né, a luta de décadas do movimento negro que exige essa equidade no mercado de trabalho, mas o Estado tem a obrigação primeira de começar. Sim. Então, se as cotas em relação ao estudo aí em São Gonçalo já tem esse caráter de avanço, e eu dou os parabéns, é preciso que agora a gestão pública comece também a fazer esses passos
de estabelecer a equidade em relação à questão racial e que o mercado de trabalho comece também a estabelecer essa equidade em relação à questão racial, para que a gente possa chegar aonde nós já deveríamos estar. Nós temos que entender que o Brasil é um país rico, é a 12ª potência econômica do mundo. Então, o Estado, o bem-estar social é uma obrigação do Estado e é um direito do povo brasileiro, seja ele negro ou branco, o povo brasileiro. E isso tem que ser promovido de uma certa urgência. E essa medida as gestões não têm feito. Então, eu diria que aí em São Gonçalo, né, é uma das questões que precisa se estar de olho, claro que cobrando sim a juventude e as suas oportunidades, mas sobretudo também a obrigação da gestão e da sociedade civil em fazer essa reparação tardia com o processo de equidade agora no mercado de trabalho. Porque também não adianta você estudar, e nós já estamos tendo esse conflito, nós já estamos aí com décadas já de cotas, temos aí vários profissionais preparados para assumir os postos e isso não tem acontecido na mesma medida desses profissionais que aí estão no mercado. Nós estamos agora numa nova fase da nossa luta e esse talvez seja o grande desafio do movimento negro da atualidade, ao meu ver. O Gidu tá mandando um alô para você aí, só fazendo a correção, Gidu Saldanha ou Gidux. Acho que você falou um pouquinho diferente aí, tá? Dá um alô para ele aí. Não consigo colocar ele no ar aqui, não. Um recadinho também aqui da Jéssica Isabela pro Alex, pedindo depois para você contar a história aí que teve lá com os DJs no carnaval, mas eu vou ter que chamar o Roger. O Roger deve estar aflito para falar lá também, viu, seu amigo aí, viu, doutor Paulo? O programa está se estendendo. A gente está ganhando um status aqui de audiência pública, viu? Esse programa hoje bombou, viu? Assim, é o maior programa do Bom de Papo até hoje. Já bateu o recorde. Está com 1h10. Já bateu o recorde. Está dando mais polêmica aqui do que a BR-381, que é a rodovia da morte, viu? Ô, doutor Paulo, foi um prazer falar com o senhor, tá? E a gente tem muito ainda o que falar, a gente tem muito o que falar sobre essa questão do racismo e eu acho que a gente vai ter que chamar essa pauta mais uma vez. Muito obrigado pela participação aí, tenha um bom dia, tá? Obrigado, eu que agradeço, um abraço para todos. Tá jóia, vou ver se eu chamo o Roger agora. Só um instante, vamos ver aqui, a gente já chama o Roger aqui direto, aqui, deixa eu achar o Roger aqui, que a gente já bate um papo com ele também, que tem que passar as notícias, né, de hoje aí. Vamos ver, cadê o Roger Hudson? Ô Roger, sua orelha tá pegando fogo aí, cara? Deixa eu pegar aqui e te colocar no ar aqui. Olha lá ele aí, ó. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Bom de Papo. Bom dia, Bruno, Alex, ao Tenente Winter. Bom dia ao Gidu e ao companheiro Paulo Floriano, né? Hoje eu tive o prazer de acompanhar em tempo real aí o Bom de Papo. Tô aqui. Você conseguiu corrigir isso aí. E te digo, o espectador é bem melhor, viu? Tá de parabéns a turma aí. Estão de parabéns os entrevistados. Uai, parabéns, seja bem-vindo aí. Diz que você tem uma série de notícias para passar aí pra gente hoje. O que é que você tem para nós aí hoje? É verdade, Fernando. Contrapondo aí, né, ou sendo um tema alternativo a este magnífico e muito importante tema aí, que é esse movimento que a nossa sociedade requer. Estou aqui, ó, do lado de fora da Câmara Municipal, onde acontecem aí as diretrizes, as leis e os próximos passos de nossa comunidade, né? Para informar você que o servidor da Prefeitura e da Câmara tiveram 8% de aumento. O valor já vale, o que é legal, o valor já vale aí para este mês de março. Então, os servidores do Legislativo e do Executivo São Gonçalense já recebem em abril os 8%, e sendo que 2,4% está acima da inflação anual. Nesta semana que fechamos hoje, a Prefeitura de São Gonçalo e toda a comunidade
teve atividades aí voltadas para a água, né? Dia 22 de março, celebramos aí o Dia Mundial da Água. E aqui em São Gonçalo, as celebrações foi dada com a expedição Piracicaba Rio Vivo. Paralelamente, alunos da escola municipal estiveram na nossa principal nascente, esta que abastece a nossa cidade com essa preciosa riqueza humana. Também nesta semana, a escola ou as escolas, né, a escola de modo geral, a comunidade escolar, celebrou aí o Dia Internacional da Síndrome de Down, que também não deixa de ser um movimento inclusivo da nossa comunidade. E, por falar em inclusão, eu reforço aqui que hoje tem mutirão lá no bairro Santa Efigênia de combate à dengue. Então, o morador tem que fazer a sua parte, já que a prefeitura, através aí da Visa, que é a Vigilância Sanitária de Saúde de nossa comunidade, está no bairro mais populoso, recolhendo tudo aquilo que vai acumular água e, de certa forma, trazer a dengue, voltar com a dengue na nossa comunidade. E por falar em saúde, também São Gonçalo recebeu, né, mostrou para sua comunidade a nova UTI móvel, né, com equipamentos de ponta para atender melhor a nossa comunidade, Fernando. Muito bom, cara. Você está curtindo o programa? Hoje você conseguiu assistir, então, hein? Assisti quase todo o programa, desde a abertura, aí tive alguns intervalos aí, mas estou acompanhando aqui os companheiros, irmãos de luta. Então você conseguiu ouvir o abraço que o Dr. Paulo mandou para você, então? Ouvi, na qual eu retribuo não só ao Paulo, ao Gidu, ao Bruno, ao Tenente Winter e ao Alex Bispo. Valeu, Roger. Muito obrigado. Tenha um bom final de semana aí, tá, cara? Brigadão aí. Igualmente, deixa eu aproveitar também e parabenizar toda a nação alvinegra que completa hoje 115 anos com culto ecumênico na nova arena, a Arena MRV, que será inaugurada recentemente para o Atlético. Muito legal, valeu, cara. Obrigado, viu? Fique com Deus aí. Igualmente, com Deus. Excelente tchau. tarde. Deixa eu chamar aqui só um tempinho. Espera aí que eu vou desconectar o Roger aqui para liberar ele. Fechou. Estamos de volta aqui. Vamos retomar nossa pauta aqui hoje. O Roger estava falando aí pra gente aí também, né? Dessa nova UTI móvel, né? Que a cidade ganhou. E aí a gente lembra aqui do caso do filho do Cláudio Cota, policial também, né? Que teve um acidente aí ruim nessa BR-381 aí. A informação que a gente tem que já está estabilizado, né? E teve algumas fraturas assim nas costelas, com perfuração no pulmão. Aí estavam drenando isso lá para segurar a onda lá com ele. E aí eu vi muita polêmica aí também nos grupos de zap, né, sobre o que a prefeitura está fazendo e tal. E aí eu lembrei também da BR-381, que foi pauta do nosso último programa aqui do Bom de Papo, e rendeu bastante também. E lembrei de um outro episódio também, numa campanha que eu trabalhei aqui no passado, quando a gente falou de fazer um L-ponto na cidade, virou motivo de chacota, né? O povo achando engraçado que São Gonçalo deveria ter um L-ponto. Porque você pousar um helicóptero no campo representa risco, né? Se alguém chegar perto dele e tal. E você ter um L-ponto junto de um hospital, por exemplo, que está à beira de uma BR dessa, que realmente é muito perigosa, né? As autoridades aí federais ainda não deram a devida atenção para ela. É sempre um risco você ficar deslocando, né, para lá, para cá. Então, se você já coloca ali do lado do hospital, seria melhor. Tá aí uma dica, né? Já houve uma evolução muito boa de ter uma UTI móvel, mas UTI móvel é muito legal para casos mais estabilizados já, né? No caso igual o Davi foi, era mais complicado. Então, para a Janete e o Cláudio aí, né, a gente deseja aí um pronto restabelecimento para o Davi, que eu tenho ele quase como um filho, né? O Cláudio sempre brinca que o Davi, tudo que eu faço, ele quer imitar. Então, Davi, dá um jeito aí, cara. Já você está de volta aí com a gente, tá bom? E parabéns aí pro governo municipal, né, da UTI móvel aí, que já é uma boa iniciativa também. Então vamos dar sequência aqui no nosso programa.
Para fechar o programa de hoje, a gente já bateu todos os recordes, já está com 1h15, 16 minutos, né? Tem uma mensagem aqui da Câmara Municipal sobre o CAC, o Centro de Atenção ao Cidadão. Quem estuda, por exemplo, tem o direito de pedir impressões de trabalho lá. Então, é aquilo que o Dr. Paulo estava falando mais cedo aqui, né? Para vocês que são a moçada nova que estão aí para vir para estudar, aproveitam, lá pode fazer impressões de trabalhos escolares, né? E o CAC é o Centro de Atenção ao Cidadão, que fica na Câmara Municipal de São Gonçalo, oferece serviços gratuitos à população. E para vocês terem uma ideia, só em fevereiro o CAC realizou 1.189 atendimentos e fez 4.200 cópias de impressões assim, para a população, para a comunidade. Então, quem estiver precisando, procure o CAC, tire suas dúvidas e aproveite o serviço de acesso à internet, né? Ou até se tiver alguma dúvida sobre emissões de documentos e tudo mais. 11h47, virando 11h48 agora, o programa rendeu muito, graças a Deus, dia 25 de março. Esse assunto de racismo acaba não, né? A gente vai ter que falar muito dele ainda, né, pessoal? Mas o programa, a gente uma hora tem que fechar ele aqui, senão cansa a galera que está assistindo aí também. Vocês querem mandar algum recado final aí? A Isabela, né, que te provocou com o caso, mas eu acho que às vezes contar pode demorar, mas vai lá. Mas assim, Dá um abraço para ela, foi minha aluna, né, Isabela? Você foi minha aluna aí de fotografia. Foi um atrito que teve no evento em São Gonçalo, onde que teve a questão da equipe que estava ali para fazer segurança do evento, abordar os DJs que estavam programados para tocar no dia e solicitar que eles não colocassem muita, como se diz, ir com mais calma no evento. Como se diz? Quanto ao estilo da música? Foi quanto ao estilo da música. Eles alegaram que quando eles tocam, o público fica animado. Aí fica assim, aquele questionamento. Se era um carnaval, se era um evento aberto ao público, o que impede sendo que a equipe organizadora contrataram os DJs porque sabiam que eles iam fazer diferença no evento, para que você vai contra essa condição? Se é um evento para... Lógico, a gente não vai para fazer bagunça, não vai para quebrar. Então, assim, o estilo da música não vai fazer que o ambiente fique mais hostil ou menos hostil. Vai depender do público. Então, assim, o fato é que, dependendo de onde que você está, questão da bebida alcoólica, questão das drogas, que assim, faz muito mais sentido você eliminar essa condição do que você eliminar a questão da música. Então, foi um caso que aconteceu que teve essa repercussão. E mesmo eles não tocando, ainda teve a confusão. Então, reitera mais uma vez que não é questão do estilo da música. Eu sou voto vencido, então, porque Pode falar. Tá, eu particularmente, assim, eu acho que toda música tem o ambiente dela, sabe? Assim, eu, na minha opinião, eu acho que o carnaval é o ambiente mais das marchinhas e tal, porque a gente está em Minas, sabe? Tem um espaço, o DJ também pode tocar isso. É uma opinião, é uma divergência que a gente traz aqui, né? E vocês me desculpem aí de pensar diferente. Eu não estou dizendo que eu seja o dono da verdade, não tem nada a ver com isso. Mas sim, eu acho, eu cheguei até a falar isso pro prefeito, pro Nozinho, em particular com ele, assim, o grande diferencial que fez Belo Horizonte virar hoje uma das capitais do carnaval, de vir até estrangeiros, vir gente de todo lado, é o resgate à nossa cultura, das marchinhas. Então, eu sou mais o samba carioca, do morro, sabe? Eu sou mais esse outro estilo, até mesmo um pagode, assim. Eu acho fora de contexto uma música eletrônica, ou mesmo
um funk no carnaval. Eu acho fora de contexto. Eu acho que pode ter um evento para isso, se for o caso, entendeu? Mas sim, não estou dizendo que eu seja o dono da verdade. Você quer falar também? Só para esclarecer, né? Porque, na verdade, acho que talvez houve uma falta de entendimento dessa situação aí dos DJs no carnaval. Porque, na verdade, o responsável pela segurança sou eu. Sim. Era eu no dia, fui eu que conversei com os DJs. Talvez, eu não sei como que se potencializou a situação, como que as informações foram repassadas para outras pessoas, né? Na verdade, não temos nada contra esse estilo de música nenhum, pelo contrário, até entendo que tem o ambiente, o momento para todas as músicas, né? Fato é que nós estamos num evento totalmente aberto ao público, apesar de que tínhamos lá um controle de acesso com revistas, mas não um controle muito efetivo, porque as pessoas entram e saem e apesar de termos o fechamento do espaço do evento, mas tem muito local que as pessoas podem passar algo de perigoso, de ilegal, de ilícito, né? E o carnaval, inclusive o carnaval aqui em São Gonçalo, ele tem uma característica assim, que muitas outras cidades não têm, que é as pessoas levarem as bebidas para o cooler, né, com a bebida para o evento. Então as pessoas se embriagam, no carnaval é comum as pessoas se embriagar além do que é o normal, né? Infelizmente, por mais que havia ali um controle, às vezes uma garrafa de vidro passava, né, por algum local ou por alguém, e aí a preocupação nossa ali, e vai ser sempre, com a segurança de quem está ali. Por isso, também tiveram algumas críticas quanto ao horário, né? Eu sei que tem também, mas nós temos que estabelecer um horário de início e término de evento, porque depois de um determinado tempo de duração de evento, o nível de embriaguez das pessoas já está tão alto que elas às vezes fazem coisas que não fariam em outro momento. Mas então, o carnaval aqui ainda é relativamente tranquilo, sim, né? As festas aqui normalmente são tranquilas. A gente trabalha para que todos os eventos sejam tranquilos, né? E o horário estipulado, se eu não me engano, era 3 horas da manhã, é justamente para que não tenhamos problemas mais graves depois. Quem estava lá percebeu, é uma questão de segurança. Por questão de segurança. Chegava por volta de 2 por causa do tempo de duração da festa. Dava 2:30 da manhã, começavam as brigas. Você pode olhar todos os dias foi nesse horário. Começavam as brigas. E aí as pessoas já estavam com os ânimos alterados, sob efeito de álcool, alguns sob efeito de drogas, inclusive. Um esbarrão naquela festa era um estopim para a explosão. Rapaz, agora imagina aí, se a arma fosse liberada assim muito fácil. E aí, assim, qual foi a orientação? Quem está ali operando uma mesa de som, o DJ do evento, ele sente o público. Sim, ele percebe o público, né? E aí, quando chega um momento que as pessoas já estão se empurrando, já estão brigando, e aí você entra com uma música que incita o contato físico, acaba tendo problema, a gente perde o controle ali. Então a orientação foi o seguinte: faça o show, mas sinta o público. Se você sentir que está começando a ter problema, recua, põe músicas mais tranquilas, né? A gente vê isso em grandes eventos com cantores famosos, que eles param o show, inclusive. Na hora que eles começam a ver um movimento, eles param o show. Não, vou parar e deixar vocês brigando aí, porque o ambiente ali não é para briga. O DJ ele não vai lá fazer um show para as pessoas brigarem. Um cantor, né? Vamos ter cantores famosos agora aqui na nossa cavalgada que está chegando. Eles não vão lá fazer um show para as pessoas brigarem. Eu já cansei de ver ao longo desses tempos que a gente trabalha aí, grandes cantores, quando começa a dar, eles param o show. Eles param porque eles não estão ali para isso. Então, assim, a orientação que nós colocamos foi para que eles sentissem o público e que se houvesse uma animosidade, eles se intervirem. Né? O DJ, ele está ali para ser o mestre de cerimônia da festa. Né? Exato. E ele tem que controlar isso. Né? Ele pode fazer isso. Ele tem essa capacidade ali nesse evento. DJ e os artistas mesmo. Essa expertise. Né? Mas assim, num dia específico aí, infelizmente tivemos atraso nos shows, e aí o show do DJ ia começar faltando 10 minutos para acabar o evento.
se eu não me engano, eu não sei se foi o DJ que preferiu nem tocar, ou organizar, não compensa colocar, você vai tocar 10 minutos. Porque horário de evento ele tem que ser seguido. Ele tem que ser seguido por segurança, por questões de segurança, né? E a gente tem que pensar o seguinte, o efetivo da segurança que está ali, ele está ali todos os dias. Sim. Então ele tem que voltar no dia seguinte, né? Então, assim, eu não sei assim, ao certo qual foi a polêmica, mas o que houve de fato foi isso, foram orientações para que o DJ sentisse o público e ele pudesse, através da sua expertise no controle das músicas, evitar que um problema que estava iniciando se agravasse. Né? Então, foi isso. Mas não temos nada contra nenhum tipo de música, pelo contrário. Pois é conversando música, que a gente se entende, né? Ô Isabela, então tá aí, dada a resposta, né? Você participou do chat aí, depois ela mandou mais uma mensagem aqui, né? Que só cresceu com a fotografia, com os ensinamentos, mandando um abraço pro Alex e pra mim aí. Isabela, tamo junto, tá? Vocês querem falar mais alguma coisa para fechar aqui? Só as considerações finais mesmo. O Alex, o vice-presidente da Associação Movimento Negro, a dizer para a cidade de São Gonçalo que nós estamos de portas abertas, né, Alex? Para poder tirar alguma dúvida, representar vocês, e qualquer causa pode trazer que a gente vai lutar junto com vocês aí. Vocês querem falar mais? A importância do diálogo. Do diálogo é isso aí. É trazer o anseio da população com a comunicação e as pessoas que estão aí para suprir essa condição, dar a explicativa necessária, né? Eu vou fechar, então, colaborar aqui e voltar a bater numa tecla aqui que eu costumo falar com todo mundo. Pessoas que pensam iguais, não faz a gente crescer em nada. A gente cresce com a diferença, né? Ouvindo outras opiniões, né? Então, ninguém tem que pensar igual a ninguém, sabe? Assim, é preciso só ter o respeito. Respeito é a palavra de ordem. Então, chegamos ao fim do nosso Bom de Papo de hoje. Agradecemos aí pelas participações do Alex, do Bruno, do Gidu, do Tenente Winter e do Dr. Paulo. É isso aí, meus caros. A gente vai fechando o nosso programa hoje. Semana que vem tem mais Bom de Papo. Esse bateu o recorde com 1h30. Então é isso aí, galera. Um bom final de semana para todo mundo aí, beleza? A gente foi...